Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez, Batman, caraca, de um cuspão aqui, Batman, a Corte das Corujas, história completa do canal Nerd All Stars. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixem um like, se inscrevam no canal Nerd All Stars, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou? Nosso querido Tony Stark brasileiro, né, velho? Cara, vou deixar meu like aqui, já sou inscrito, vão lá, link na descrição, façam o mesmo, fechou? Eu fiquei na dúvida, eu pesquisei Corte das Corujas, aí vocês estão vendo no comentário do amigo, ele não especificou qual canal, mas ele comentou no meu react do vídeo do Nerd All Stars, então eu acredito que seja do Nerd All Stars também, né? Porém tem o Abate Caverna, que eu vi que também fez o vídeo, inclusive tá até do lado aqui, ó, 25 minutos, é um pouquinho maior. Eu fiquei na dúvida, velho, será que eu trago do Abate Caverna ao invés do Nerd All Stars? Talvez tenha um pouquinho mais de informação, né? Até porque o canal do cara é especializado também no Batman, né, velho? Mas fiquei na dúvida, mas resolvi trazer do Nerd All Stars mesmo. Porque o Nerd All Stars é um canal que também é muito foda, ele é bem didático, comenta muito bem. Então, acredito que a gente vai entender bastante coisa também no vídeo dele, fechou? Mas, né, bora lá. Eu buguei. Vamos lá, canal Nerd All Stars, link na descrição, vamos lá. 3, 2, 1 e play. Fala galera, hoje é Fala. dia de A Corte das Corujas. Muito foda, velho. É uma história da DC, escrita pelo Scott Snyder e desenhada pelo Greg Capullo no ano de 2011. Snyder, parente do Zack Snyder. Resumindo a história, um misterioso assassinato em Gotham leva o Batman a fazer algumas investigações, o que acaba deixando ele no rastro da Corte das Corujas, um grupo muito antigo, desde os primórdios da cidade, que não passava de uma lenda e uma citação numa cantiga de criança. Mas agora, o Batman fica frente a frente com esse mistério e ele precisa entender o que está acontecendo na sua própria cidade. É a primeira história depois de Flashpoint, é o início dos Novos 52 pro Batman aqui. Um detalhe sobre o reboot é que as histórias do Batman não tiveram tantas alterações como aconteceu com outros heróis. Aqui, a mitologia do Batman ainda foi mantida, com algumas alterações, mas ele já é um herói conhecido na cidade e na ativa há alguns anos. E antes de ir para a história, se inscreve no canal, já deixa seu like para não esquecer depois. Link e na agora descrição, sim, hein? senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa com o Batman lutando contra alguns vilões que foram soltos do asilo Arkham, enquanto ele faz comparações de como a cidade é vista, principalmente com maus olhos pelas pessoas, dizendo que Gotham é uma cidade caótica, amaldiçoada. Cara, eu acho que eu vou rever os filmes do Batman, velho. Sério. Porque o Gotham passa aquela vibe de uma cidade do crime mesmo, aquela cidade sombria, tá ligado? Aquele negócio sombrio, tá ligado? Podridão, tá ligado? Porra, passa muito uma vibe dessa, mano. Ou comparada com alguns dos vilões. Mas que também é a cidade do Batman, a cidade do morcego, aonde ele conhece tudo ali, aonde ele teria consciência de tudo o que acontece naquela cidade, na sua cidade. O lugar aonde ele nasceu, cresceu e se tornou no que ele é hoje. Nessa história, o Batman se encontra com o Coringa e, por incrível que pareça, o Coringa começa a ajudar ele na luta contra os vilões. Mas logo em seguida a gente vê que esse tal Coringa, na verdade, era o Dick Grayson disfarçado. O Dick, que é o primeiro Robin e hoje é o Asa Noturna. Ele se infiltrou a mando do Batman para descobrir quem seria o policial traidor que libertaria os vilões. Ou seja, o Batman tinha tudo sob controle. Depois disso, agora como Bruce Wayne, ele faz um discurso público dizendo que as pessoas não podem enxergar Gotham como ela é ou como ela foi, mas sim como ela pode chegar a ser.
olhar para o futuro e tentar reconstruir e melhorar a cidade, e que ele vai ajudar a financiar uma reformulação em Gotham. Todos aplaudem e comemoram quando uma pessoa se aproxima do Bruce. É Lincoln Marsh, candidato a prefeito de Gotham, que tenta o apoio e o voto de Bruce Wayne. Mas nessa hora, o Bruce lê os lábios do comissário Gordon e descobre sobre um assassinato na cidade. Ele dispensa o Lincoln e pede para remarcar uma reunião para conversar sobre esses assuntos políticos. Como Batman agora, ele vai até o lugar do crime e encontra Caraca. uma pessoa morta, um Zé Ninguém, como eles dizem. Ele tá preso na parede por facas que foram atiradas por alguém, e nessas facas tinha uma pequena inscrição de uma coruja. Nessa hora, ele percebe algo de errado em uma das paredes e encontra um aviso de que Bruce Wayne seria a próxima vítima. Enquanto isso, o Batman analisa o DNA encontrado nas unhas da vítima e isso leva até Dick Grayson, o Asa Noturna. Mas logo depois ele descarta que o Dick tivesse sido o responsável, ainda mais depois de ver as câmeras de segurança que comprovaram a história dele. Outra pista no corpo que foi encontrado era a inscrição de uma coruja em um dos dentes da vítima. No outro dia, na antiga Torre Wayne, o Bruce tem aquela reunião com o Lincoln Marsh e ele acaba se convencendo que o Lincoln é uma boa pessoa. Ele também teve os pais mortos Lincoln quando criança coruja, né? e sempre fez boas ações para a cidade. Por isso, ele concorda em votar nele. Mas bem nessa Se aproximando do Batman, assim, né? Do Bruce Wayne, né, velho? Assim, do nada, dando uma de bom moço, suspeito, hein? ações para a cidade. Por isso, ele concorda em votar nele. Mas bem nessa hora, a torre é invadida por um cara vestindo um uniforme preto de uma coruja e ataca o Bruce Wayne, que tenta se defender não demonstrando que ele é o Batman. Ele acaba sendo arremessado pela janela, mas por sorte ele consegue se salvar. O cara que atacou é chamado de Garra e diz que a Corte das Corujas sentenciou ele à morte e que ele ama matar Waynes. A Corte das Corujas é considerada uma lenda, uma história para crianças, que dizia que as corujas observavam os moradores da cidade e quem não fizesse o que elas queriam seriam mortas pelo Garra. Caraca. Mas isso sempre foi considerado só uma história, nunca se provou que a corte realmente existia, ou que algum grupo realmente comandava a cidade nas sombras. A gente é levado para ver o passado, o tataravô do Bruce, o Alan Wayne, o homem responsável basicamente pela construção de Gotham. Ele é mostrado como um velho senil, que dizia que era necessário fugir Caraca, a das primeira corujas, vez que eu vejo falar em um ancestral, assim, do Batman, velho. Que doideira. que elas estavam até dentro da casa deles, observando e caçando as pessoas. Mas as pessoas não entendiam e consideraram ele como louco. Um dia, numa fuga do Alan Wayne, ele cai num buraco de esgoto e depois é encontrado morto. Com esses acontecimentos e a história do seu tataravô, as pessoas em volta do Bruce, como o Alfred, o Asa Noturna e o Comissário Gordon, começaram a acreditar que a Corte das Corujas não era só uma lenda, que o grupo realmente existia. Inclusive, o Lincoln Marsh também acredita que eles existam e estão atrás do Bruce pelas mudanças que ele pretende fazer em Gotham. E já que na Ih, teoria será que eu a errei, corte véi? manipula as ações na cidade, eles não concordariam com a evolução que o Bruce quer fazer e por isso enviaram o Garra para matar quem tivesse no caminho deles. O Batman começa a investigar então, relacionando a corte com o animal, a coruja. A coruja é um predador natural do morcego e elas costumam fazer ninhos em lugares onde ninguém veja e principalmente em lugares prontos. Elas invadem o território do inimigo e constroem o ninho ali. Com esse pensamento, o Batman faz uma relação com o que o tataravô dele falava, que as corujas estavam até dentro da casa deles. O Alan Wayne era um cara muito supersticioso, então nos 20 prédios que ele financiou para construir em Gotham, ele não deixava que fizessem o 13º andar. Ficava um lugar vazio, um lugar onde ninguém via. Com esse paralelo então, o Batman vai até a antiga Torre Wayne e faz um buraco do 14º andar para baixo, aonde seria o 13º.
e ele encontra um esconderijo de corujas. Ele faz isso com todos os prédios financiados pelo Alan Wayne e encontra em todos os 13º andares os esconderijos com datas antigas desde 1891 até 2006 e indícios da Corte das Corujas e do Garra. Até que, em um desses prédios, uma bomba explode, fazendo com que o Batman se sinta cada vez mais sendo observado pelo inimigo. Ele consegue sair ileso, e na Batcaverna ele tem uma conversa com o Dick Grayson, que cada vez mais acredita que a corte não é só uma lenda, e que ela existiu esse tempo todo em Gotham de verdade. Mas o Batman se recusa a acreditar nisso. Ele diz que conhece muito bem a cidade e que isso não poderia ter passado assim por ele. Que, inclusive, logo depois da morte dos seus pais, ele investigou o caso da Corte das Corujas, porque ele achava que a morte deles não tinha sido um acaso. Inclusive, ele achou um ninho de coruja dentro da mansão Wayne. Ele investigou muito, mas nunca achou a corte, então ele entendeu que ela realmente não existia. O Bruce desenterra os ossos do seu tataravô Alan Wayne para investigar melhor o que aconteceu com ele e descobre que ele não tinha morrido afogado como pensavam naquela época. Ele tinha algumas marcas de facada nos ossos e um resíduo de um material parecido com mármore, mas os esgotos de Gotham são feitos de granito. Por isso, ele vai lá para investigar. Vira a corujinha ali, ó. A coruja aqui, ó. Não é a coruja? De granito. Por isso, ele vai lá para investigar. E no meio dessa análise, ele é atacado pelas costas pelo Garra, que acaba nocauteando o Batman. O Batman acorda no meio de um labirinto e passa 8 dias preso ali dentro. Existe uma fonte nesse lugar que é onde ele bebe um pouco de água, mas que ele acredita que essa água tenha algum tipo de veneno. Porque com todo esse tempo ali, ele começa a ter ilusões. A mente dele começa a ser corrompida. A gente vai vendo a decadência dele preso naquele lugar. Nesse labirinto, existem algumas áreas onde o Batman finalmente entende que a Corte das Corujas não é uma lenda. Ela sempre existiu, enraizada em Gotham. É uma organização composta por pessoas ricas e poderosas de famílias antigas que buscavam manipular a cidade por trás das cenas. E para isso, eles usavam assassinos particulares, os Garra. Ele entende que o Alan Wayne foi morto por um deles e que até no assassinato dos pais dele, a corte teve influência. O Batman começa a alucinar, até que em certo momento, na sala da Fonte da Coruja, ele encontra uma passagem secreta que leva para uma outra câmara, parecida com um ringue, e ele é confrontado pelo Garra, sendo assistido pelos integrantes da corte, torcendo pela morte dele. O Batman apanha demais nessa hora, ele já estava fraco depois de todo esse tempo trancado, com a mente afetada e agora fisicamente destruído. Mas ver a foto do tataravô Alan Wayne com um olhar de sofrimento, como se estivesse pedindo socorro, isso deu forças para ele, para que ele continuasse lutando e encarasse o Garra. A gente vê a fúria do Batman, parecendo até realmente um animal, lembrando até um pouco com o Batman do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller nessa hora. Ele leva a luta até uma sala onde tem uma maquete de Gotham, e ele diz que o Garra não é nada mais que um criminoso comum. Com isso, ele espanca o Garra até que ele consegue explodir uma parte do local e fugir pelo rio de Gotham que passa por ali. Com a derrota do Garra, a corte se livra dele e a líder do grupo diz que isso não é um problema, já que eles têm todos os outros à disposição. A gente vê que a corte tem acesso a todos os corpos de todas as pessoas que já foram o Garra ao longo do tempo. E com algumas substâncias, eles revivem essas pessoas para lutarem a seu favor. O Batman, quase morto, consegue voltar para a Batcaverna depois de todo esse tempo. Chegando lá, ele vê o corpo do Garra morto, que foi recuperado pelo Alfred, já que o corpo tinha sido descartado no rio também. Um tempo depois, o Batman se recupera um pouco e analisa o corpo, descobrindo que essas pessoas selecionadas para serem o Garra têm um implante no dente que faz com que ele solte um resíduo de um material chamado electro. A corte
já prepara essas pessoas para se tornarem garra desde pequenas, porque o material que eles usam, combinado com a exposição prolongada do Electro, faz com que eles revivam e se tornem servos da corte. Nessa hora, o Dick Grayson chega e o Batman revela que aquele garra ali... Calma aí, agora eu panguei. Pera aí, velho. Mas a corte não tinha o corpo de todo mundo que se tornava garra? Esse daqui eles descartaram no Rio? Não faz sentido, velho. Tá ligado? Bom, vamos lá. Comenta aí, rapaziada, se eu entendi errado ali, mas... Enfim, dê esse toque aí nos comentários aí, porque aqui eu achei estranho. Esse eles descartaram? é William Cobb, o bisavô do Dick. Por isso o DNA do Dick nas unhas daquela primeira vítima. A corte usava o circo Halley para analisar os melhores acrobatas e malabaristas para que se tornassem os próximos garras. E esse circo é o mesmo aonde trabalhavam os Graysons voadores. Ou seja, o Dick era o escolhido para ser o próximo garra. Mas nessa hora, o Batman acaba tirando o dente com o implante dele no soco, evitando qualquer Caralho. problema futuro. O Batman acaba dizendo depois disso que ele sempre sentiu que era observado pela cidade, mas via ela como uma amiga, uma aliada, sendo que na verdade, esse tempo todo, ela era uma inimiga. A cidade dele, que ele imaginava que era, não existe mais. Ele acabou subestimando a corte e diz que agora ele vai precisar de ajuda. No final, a gente vê que, apesar de ter perdido grande parte do seu poder com o passar dos anos, a corte agora espera retomar definitivamente o controle de Gotham, aproveitando a fraqueza do Batman para dominar a cidade. E com isso, vários dos garras são revividos e enviados para Gotham City. E é desse jeito que acaba a história. Essa HQ tem uma trama de mistério que vai te envolvendo cada vez mais, um ar de história de detetive mesmo, que é uma das coisas mais legais do universo do Batman, já que ele é o maior detetive do mundo, junto com todos os equipamentos tecnológicos que ele tem disponíveis. A história é muito bem escrita e muito bem desenvolvida. Ela traz mistérios e novidades sobre o passado da cidade e da relação da própria família do Bruce Wayne com isso. O Scott Snyder conseguiu adicionar aqui um assunto novo, um novo grupo e uma nova mitologia a um personagem que existe há quase 80 Papo anos. reto. E ele fez de uma Bem forma legal. que parecesse que realmente isso existiu o tempo todo. A história traz uma grande participação não só do Batman, mas também do Bruce Wayne, levando ele ao limite físico e psicológico. E a gente vê isso quando chega numa parte em que as próprias páginas da HQ começam a girar, demonstrando a confusão que ele tá Caraca, véi, que passando da naquele hora. momento. Tem sim partes que eu imagino que algumas pessoas não gostam, como uma pequena recontagem da infância do Bruce, levando a explicar qual foi a necessidade dele aperfeiçoar as suas habilidades de detetive. A história foi bem curta. História completa. Então acaba assim, velho. Eu achei que ia ter uma conclusão do Batman conseguindo derrotar os inimigos. Será que tem continuação? Então, assim, a história completa desse arco aí. Aí vai ter outro arco agora. Cara, vocês poderiam passar a cal nos comentários aí, velho. Vocês que acompanham, vocês que entendem. Achei bem legal, velho. Mas a gente tem que levar em consideração aqui que tudo isso faz parte de uma nova fase, de uma nova recontagem das histórias dos personagens da DC depois do Flashpoint. E a gente sabe que os 952 não foram muito bons assim, né? Mas algumas histórias do Batman são o ponto alto dessa fase. E a Corte das Corujas talvez seja a melhor HQ Eu dos curti 952. bastante. Tem um bom roteiro, bons argumentos, um ótimo mistério e um novo vilão que me agradou bastante, pelo menos. Você não precisa ler Eu também curti o nada conceito das antes corujas, disso velho. pra Eu curti entender essa muito o HQ. conceito. Mas o final deixa explícito que a história não acaba aqui. Ah, E a continuação aí, ó. a gente pode ver em Noite das Corujas, que leva a ameaça para toda a Batfamília.
É o primeiro encadernado dos Novos 52 no Brasil que foi trazido pela Panini num ótimo acabamento e com alguns extras, como um pedaço do roteiro e algumas capas e imagens de esboço. O encadernado está esgotado faz algum tempo, mas não é tão raro assim. E se você procurar bem em algum sebo por aí ou pela internet, você pode acabar encontrando ainda. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever para me ajudar no crescimento do canal. Deixa seu like se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário falando o que você achou dessa história. Me segue lá nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, que eu falo muita coisa por lá que eu não falo por aqui. Compartilha esse vídeo nas redes sociais, muito obrigado, valeu e até mais. Valeu, mano. Que videozão brabo, velho. Muito bom, muito bom. Cadê? Não. O Homem que Ri. Renascimento. Batman, o Messias. É, eu acho que ele. Não sei se ele já fez a parte 2. Se tiver parte 2 já, né, velho? Ou não. Tô indo lá já. Cara, bem curioso. Tô bem. Cara, eu curti muito esse vilão do Batman. Essa corte das corujas. Porque é um vilão que é tão inteligente quanto o Batman, tá ligado? O cara, pô, olha quando. O Batman mesmo falou, cara, eu conheço cada centímetro dessa cidade. Eu sei de tudo que se passa aqui. E em todos esses anos, todas essas décadas, os caras tava bem debaixo do nariz do Batman e ele não descobriu. O conceito do vilão, um vilão inteligente como o Batman, me chamou muita atenção e eu curti demais isso daqui, cara. Muito legal, velho. Cara, tem continuação, rapaziada? Passa aí a call aí, beleza? Mano, bem legal, velho. Talvez eu vou até ver em off o vídeo da Batcaverna pra ver se tem alguns elementos a mais ou não, tá? Porque me chamou a atenção essa história, eu curti demais, velho. Bem legal. Bom, mas é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição. Então vão lá, deixem um like, se inscrevam no canal Nerd All Stars, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Fechou, rapaziada? Curti muito, velho. Comenta aí a opinião de vocês, se vocês curtiram também. Vou ficando por aqui. Eu só não entendi muito aquela parte ali do corpo, tá ligado? Eu achei que eles tinham pegado o corpo e botado em um daqueles caixão, mas descartaram no rio. Aquilo ali me deixou um pouco confuso. Não sei se eu... Eu vou até ver de novo aqui em off. Não sei se eu tava um pouco desatento ali e acabei não pescando. Mas, enfim. Vou ficando por aqui, rapaziada. Um abração. Valeu, falou. Eu fui.